Olá! Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais uma live, estudo sobre parábolas, as parábolas de Jesus. Estamos ao vivo, glória a Deus! Tem algumas pessoas aqui novas que eu não conheço que estão entrando aqui na live, sejam bem-vindos. Peraí, deixa eu só ver se a minha internet está ok. Vocês estão me ouvindo? Diga amém. Interaja aí comigo. Pausou aqui. Acho que agora foi. Agora vai. Pronto. A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Estero, glória. Meu amigo Lincoln, a paz do Senhor Jesus. Fala comigo, interage. Hoje mais uma live. Vamos abordar hoje sobre a viúva e o juiz. Lucas 18, do 1 ao 8. Ô glória! Sejam todas bem-vindas. Fernanda, a paz do Senhor. Minha amada irmã Luciana, que tanto me ajudou hoje, esteve hoje aí em contato comigo. E a gente trabalhando para o reino dos céus. Obrigada pela sua presença, pelo seu carinho. Eu tô até com medo aqui de clicar e não tá funcionando aqui a live. Agora foi. Acho que a minha internet tá oscilando. Gente, graça e paz, boa noite. Deixa eu só colocar aqui, adicionar os comentários que a gente vai fazer hoje a nossa live. Enquanto isso o pessoal vai entrando, deixa eu só colocar aqui qual vai ser o tema da nossa live. A viúva e o juiz. Vamos aprender um pouquinho sobre essa parábola que Jesus contou. A viúva e o juiz, que está em Lucas. Eu escrevendo, gente. 18, do 1 ao 8. Pronto. Deixa eu publicar aqui. A viúva e o juiz. Deixa eu fixar. Glória a Deus! Leu um dia sobre esse livro, né? Depois me indica. Eu adoro, gente, saber, conhecer. Pastora Renata, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, tá chegando o dia da sua live. Ó, só tá entrando professor aqui, hein? Todas as nossas convidadas entraram aqui, ó. Fernanda vai dar aula com a gente, vai ter live com a gente. Manuela Bianor, gente, tem que ver essa menina ministrando. Ingrid vai ministrar pra gente lá de Maricá. Vai trazer uma palavra abençoada. Pastora Renata também. Fernanda, vem coisa boa por aí, tá, gente? Vem coisa boa. Glória a Deus. Livro Cura pela Palavra de Deus para o Desânimo. Interessante, Fernanda. Depois me manda a capa aí. Vamos trocar esses materiais para a glória de Deus. Gente, sejam todas bem-vindas. Uma ótima noite para vocês. Hoje estamos fazendo aí num horário diferenciado. Vocês sabem que a live vai continuar aos sábados, às 15 horas. Mas esse mês de março aí, por conta de alguns compromissos, para não ficar sem live, a gente já não teve, né, no sábado passado, retrasado. Então, pra gente não ficar sem live, eu falei, vou colocar na sexta-feira esse mês aí. E aí a gente vai, no próximo mês, voltar sábado às 15h07 da tarde. Então eu preciso dar esse recado, tá bom? Então hoje é algo assim diferenciado, mas vai ser bom para a graça de Deus, para a glória de Deus, tá bom? Irmã Matilde, intercessora, obrigada, irmã, tá sempre orando com a gente lá no grupo das mulheres, intercessora pelo evento das mulheres que vamos ter, pelo nosso congresso, intercessora por todas as vidas ali. Glória a Deus. Irmã Silvanete, a paz do Senhor. Varoa valorosa, também intercessora. Está sempre divulgando, acompanhando, abençoando o meu trabalho. O nosso chamado, meu e do meu esposo, para a glória de Deus. Obrigada pelo carinho. Você é bênção na minha vida. Gente, antes de falar aqui, de dar os recados, vamos orar? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Pai, por essa rica oportunidade que ainda
temos, Senhor Deus, de poder falar da Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande amor, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos permitiu nascer nesse lugar, ó Pai, nessa terra. Pai, que nessa terra onde estamos, ó Pai, nós venhamos, Senhor Deus, a prosperar. Pai, que venhamos nos posicionar, ó Pai, nas redes sociais, falando do Teu amor, da Tua graça, da salvação, Senhor Deus. Muito obrigada por essa oportunidade. Levanta mulheres, Senhor Deus, para também se levantar nesse tempo, Senhor Deus, e falar da Tua palavra. Obrigado porque ainda temos, Senhor Deus, essa possibilidade. Tantas pessoas querem acesso à Bíblia, Pai, e não tem. Mas o Senhor nos permitiu e nós somos agradecidas, ó Pai, porque podemos, Senhor Deus, nesse tempo, dedicar um tempo, Senhor Deus, falando das Escrituras, Senhor Deus, aprendendo, Senhor Deus, cada vez mais de Ti. Te peço, Senhor Deus, nesse momento, que seja o Senhor, ó Pai, não mais eu, Senhor Deus, mas que seja o Senhor. Toma minha boca, toma minha visão, toma os meus ouvidos, toma o meu corpo, Pai, toda a expressão, que venha a ser o Senhor, ó Pai. Trabalha nos corações, ó Pai. A Tua palavra penetra, Senhor Deus, onde médico nenhum pode penetrar, onde pessoa nenhuma, psicólogo nenhum pode ir. Pai, que venha haver cura, que venha haver transformação, que venha haver libertação pelo poder da Tua palavra. Eu te peço, Senhor Deus, fale conosco nessa live, para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Abençoa todas as pessoas que estão aqui comigo nesse momento, que pararam tudo, Senhor Deus, os seus afazeres, em uma plena sexta-feira, Senhor Deus, mas estão aqui atentos, ó Pai, para ouvir. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por essas irmãs. Dê uma bênção especial a todas aquelas também que gostariam de estar, mas por conta de compromissos não podem estar aqui conosco. Abençoa também, Senhor Deus, alcança da mesma forma, que quando elas forem ouvir, ó Pai, venham sentir a Tua presença, venham ser impactadas, Senhor Pai. Em nome de Jesus, te pedimos pelas pessoas que vão assistir depois, quando chegar lá no YouTube, Senhor Deus, essa live, para a glória do Teu nome, nós te pedimos, Senhor Deus, que essa palavra venha transbordar, que venha, Senhor Deus, fazer morada, Senhor Deus, que essa semente venha germinar a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do Teu nome, e assim te louvaremos mais ainda, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E se você crê e acredita, diga amém, glória a Deus. Priscila Becalito, a paz do Senhor. Gente, ela congregou comigo, ó, na minha primeira igreja. Seja bem-vinda, amada, a paz do Senhor Jesus. Obrigada pela sua presença aqui. Meu tio. Obrigada, tio. Bota minha avó aí também para poder ouvir essa palavra, tá bom? Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo? Amém. Ó, meu tio respondeu. Glória a Deus. Amém. Significa que vocês terminaram de ouvir minha oração agora. Amém. Tem um pouquinho de delay, né? Mas vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre uma parábola que está lá no livro. Engraçado. Eu tinha colocado aqui fixado. Eu acho que o comentário não ficou, né? Eu tirei sem querer. Deixa eu fixar aqui novamente o comentário. Pronto. Agora sim. Hoje nós vamos abordar sobre a viúva e o juiz. Está lá em Lucas 18, do versículo 1 ao 8. Antes disso, vamos dar 2 recados e no final da live vou falar um pouquinho mais sobre isso. Vocês sabem, quem já me acompanha há um bom tempo, sabe que meu esposo, ele lançou esse livro, Fábio Alves, Reconstruindo em Tempos de Crise, lições extraídas do livro de Neemias. Aqui ele fala sobre as portas, ele explica o livro de Neemias e é uma bênção e traz aplicações para a nossa vida. Eu acho que se todo mundo aqui da live tem, né? Acho que não tem ninguém aqui que não tenha. Quem não tem ainda, gente, adquira. A gente fez um novo pedido, tá em falta, mas deve estar chegando por volta dessa semana, tá bom? Então adquira. Além de você abençoar o nosso chamado, o nosso ministério, eu tenho certeza que você vai ser abençoado por esse livro. E eu sempre coloquei isso no meu coração. Todas as vezes que eu vim aqui, que eu fui em qualquer lugar, eu preciso honrar o meu esposo, porque esse livro verdadeiramente foi um divisor de águas na nossa vida. Nós realmente, é um testemunho aqui de reconstrução. Deus nos deu esse livro numa pandemia, gente. Então, já é um momento onde a gente não tinha recursos nenhum. Deus, ele provê. Então, Deus, ele é fiel. Ele cumpre, ele fala e ele cumpre as promessas que ele fala para a nossa vida. Então, se você tem promessas de Deus, acredite, porque isso aqui é cumprimento de promessas. E eu sou muito grata a Deus, toda a honra e toda a glória ao Senhor, e vai vir coisa boa por aí. Fica atento, tá, gente? Vai chegar mais livros, mais materiais, Deus assim permitindo, tá? Ó, todo mundo já falou. Ingrid, tu tem, não tem não, Ingrid? Não é possível, Ingrid. É porque tu foi para Maricá e a gente não conseguiu mais falar, né? Meu Deus. Vou pedir pra minha mãe levar um pra você aí. Minha mãe tá morando aí. Gente, então vamos lá.
Se você puder, abra sua Bíblia. Ah, irmã Matilde colocando, maravilhoso. Irmã Regiane, seja bem-vinda, à paz do Senhor. Vamos lá, pra gente poder não tomar muito tempo. Ah, o segundo recado. Gente, dia 10/6, Conferência de Mulheres. Nós já temos a pregadora confirmada, Esther Freitas vai estar lá, vai ter um momento de louvor, de adoração, vai ter um momento de comunhão, de testemunho, de busca do Espírito Santo, vai ter sorteios, vai ter brindes, vai ter comida, vai ter... Gente, você não pode ficar de fora, dia 10/6, em São João de Meriti, tô colocando sempre o banner aí, me ajuda a divulgar, chama pessoas, eu tenho certeza que vai ser bênção. Eu tô orando aqui, fiz um propósito com Deus aí, que tá para chegar também algo muito bom, e gente, não posso falar, deixa acontecer. Se acontecer, vocês vão ficar sabendo. Mas não deixe de participar, não deixe de fazer sua inscrição. Dia 10/3 agora. Hoje é dia 3. Dia 10 encerra o primeiro lote. Então, se você quiser pegar num preço promocional mais em conta, já faz logo, já garante tua inscrição. Lembrando que só são 100 vagas. Passando disso, gente, não tem como, o salão não comporta, tá? Então é importante que você já deixe a sua vaga lá, pra glória de Deus. Gente, tem gente até de São Paulo que tá vindo pra cá, é coisa boa. Então, vai lá, faça a sua inscrição e não fique de fora. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesse dia de forma sobrenatural, pra glória de Deus. Denise, a paz do Senhor, irmã Sônia, Regina também tá sempre nos acompanhando aqui, paz de Cristo. Eu sei que hoje não vai ter tantas pessoas assim, porque foi uma live num horário diferenciado, mas eu tenho certeza que depois a gente vai colocar lá no grupo, vai ser uma bênção, tá bom? Então vamos lá, vamos no texto, a palavra do Senhor, que é o que é mais importante. Tá bom? A live vai ser sobre parábolas de Jesus. Irmã Raimunda, paz do Senhor Jesus. Diz assim o texto bíblico. Tá? Me acompanha aí se você puder. Lucas 18:1. Diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar. Sempre e nunca desfalecer. Dizendo, Jesus contando uma parábola sobre orar e não desfalecer. Então esse é o tema principal. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homens algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, com esse juiz, dizendo, faça-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele dia e de noite, ainda que tardio para com ele? Olha a pergunta que Jesus fez. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier do homem, porventura achará fé na terra? Bem, gente, eu gosto muito de explicar um pouquinho o cenário, o contexto, antes da gente entrar propriamente no texto. E o texto, ele fala de 3 personagens aqui, principalmente, mas vamos só falar um pouquinho do Evangelho de Lucas, tá? Quem era Lucas? Esse texto que a gente acabou de ler está fixado aqui nos comentários, Lucas 18, do 1 ao 8. Quem era Lucas? Lucas, o nome grego Lucas, ele significa aquele que traz luz. Lucas, ele era um médico, ele era gentil, ele era um pesquisador, ele era um estudioso, ele colhia as informações que ouvia das pessoas. Ele ouvia as pessoas e ele colhia as informações e escrevia. Ele era um pesquisador. Lucas não andou com Jesus, ele não foi um discípulo de Jesus. E eu preciso que isso fique muito claro para você. Mas ele foi um discípulo do apóstolo Paulo. E ele vai ter o privilégio de escrever esse evangelho, o evangelho de Lucas, mas também o livro de Atos dos Apóstolos, que é a continuação dos feitos de Jesus através dos discípulos, através da vida dos discípulos. Então Lucas, ele se preocupa em demonstrar um evangelho mais universal.
ele se preocupa com as crianças, ele se preocupa com as mulheres, ele se preocupa com os gentios, com as pessoas enfermas e assim vai. E Jesus reservou um tempo especial do seu ministério para falar sobre parábolas. Agora a gente passando agora para a pessoa de Jesus, a gente vê que por várias situações Jesus ele reserva um tempo da sua vida para falar por parábolas. Jesus, no seu ministério aí, contado na Bíblia, a gente vê que ele falou aí 40 parábolas e nós vamos estudar todas elas aqui, Deus assim permitindo, durante as lives, tá bom? Sendo que 28 delas estão no Evangelho de Lucas, tá bom? E aí, como eu já expliquei em outros vídeos, eu vou só recapitular para quem chegou aqui e não lembra, tá bom? O que são parábolas? Parábolas, no uso bíblico, parábola compara, contrasta uma realidade natural com uma verdade espiritual. Ou seja, são comparações acerca de algo que faz parte do dia a dia, do cotidiano de alguém, para ensinar alguma lição. Pode ser aplicada diretamente na sua vida moral ou também na sua vida espiritual. Então é como eu pegasse lições do meu dia a dia, coisas que eu faço no meu cotidiano e trazer para um ensinamento de profundidade para minha vida, tá bom? Então, era como os judeus usassem o mundo visível para ilustrar o mundo espiritual. Resumindo, parábolas é isso, tá bom? É você observar a situação, as coisas e ilustrar isso no mundo espiritual. Preciso fazer menção aqui de algumas pessoas que entraram. Luanda, seja bem-vinda. Raquel, a paz do Senhor. Se alguma de vocês não conseguem comentar, me chama no direct, tá bom? Para vocês poderem, para eu poder seguir vocês e vocês conseguirem comentar, tá? Hoje nós estamos falando sobre Lucas, tá aqui, ó, a viúva e o juiz, Lucas 18:1. Então, vem comigo nesse raciocínio, tá bom? Sejam todas bem-vindas, paz de Cristo. Então, vamos lá. O contexto, eu vou falar um pouquinho aqui, depois eu vou falar no final sobre isso. Então, Lucas, já falei um pouquinho sobre Lucas, ele nos informa aqui que Jesus, ele contou essa parábola do juiz iníquo e dessa viúva aos seus discípulos. Então, Jesus, ele estava no cenário contando isso para quem? Para seus discípulos. E ele se posicionou, quando você vê ali o texto, a sequência do texto, logo depois de uma exposição escatológica. Se você ler todo o contexto do capítulo anterior, é sempre importante quando você vai estudar a palavra de Deus, gente. Hoje a gente está estudando aqui o capítulo 18 do livro de Lucas. Mas quando você vai estudar qualquer texto da palavra de Deus, leia sempre o capítulo anterior e o capítulo posterior, porque isso vai ajudar a você abrir e entender o cenário. Então, após uma exposição escatológica, ou seja, Jesus ali explicando o que iria acontecer, como seria o final do tempo, dos tempos, como ele viria, como ele levaria, arrebataria a sua igreja, ele fazendo todo esse cenário, explicando todo esse contexto, ele entra agora trazendo essa parábola no meio aí, explicando esse cenário. Então, essa informação é muito importante, porque quando a gente chega no capítulo 18, a gente percebe que existe uma ligação direta entre o capítulo 17 e o capítulo 18. Às vezes, as pessoas, por observarem e só estudarem um capítulo isolado, não conseguem ver essa conexão. Só que no capítulo 17... Jesus ali estava falando sobre um período difícil, que esses seguidores, os seus discípulos, eles iria acontecer, eles precisariam suportar antes do seu retorno glorioso, ou seja, antes da vinda de Jesus. Então Jesus estava explicando para eles o que aconteceria. E aí eles teriam um longo período de sofrimento, cada vez mais intenso, e à medida que o tempo fosse passando, ia ficando mais sofrimento, ia tendo mais dificuldade, ia ter mais complicações até a vinda dele, até a aproximação. Então, diante dessa realidade, que é o capítulo 17, no capítulo 18, Jesus agora ele está exortando os seus seguidores, os seus discípulos a perseverar em oração, que foi o que a gente começou a observar nesse texto aí. Se você tem sua Bíblia aberta e chegou agora, Fabi, seja bem-vinda à paz do Senhor, acompanhe o texto comigo, para você ir no raciocínio, Lucas 18, 1 a 8, que eu vou explicar
toda essa parábola aí. Vai ser uma noite aqui de estudo, mas também de crescimento espiritual. Eu tenho certeza que tem uma palavra de Deus para a tua vida. Então, agora no capítulo 18, Jesus agora ele exorta os seus seguidores para continuarem, para perseverarem, para permanecerem em oração, na certeza de que as suas súplicas serão respondidas. Então eu quero já aqui liberar uma palavra para você que está aqui comigo nessa live, nesse momento. Jesus vai responder as suas orações. Continua orando, continua perseverando. Hoje é noite de resposta. Tem resposta de Deus aqui nessa live. Fica com a gente aí, recebe essa palavra. Se você recebe, fala comigo. E como eu sempre faço, meninas, participem comigo. Quem tá aí nessa live vai interagindo comigo, vai colocando aí. Fernanda já até estudou sobre esse tema, então interage aí, vamos trocando, porque eu também tô aqui para receber de vocês, tá bom? Pra glória de Deus Pai. Pastora Rosa, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Meu Deus, vamos lá, gente. Então, na parábola agora que a gente vai estudar, perceba, são mencionados 3 personagens: o juiz, a viúva e o adversário da viúva. Quando você lê o texto, você percebe que fica claro isso. Então vamos falar um pouquinho sobre eles, tá? A viúva. A viúva, gente, ela tinha um opositor, ela tinha um adversário. Não explica o que estava acontecendo, mas a gente sabe que ela tinha um opositor. E que esse opositor, de alguma forma, estava agindo com injustiça contra ela. As viúvas, naquela época, elas facilmente passavam por necessidades. Principalmente quando elas herdavam dívidas dos seus maridos falecidos. Vamos supor, alguém hoje é casado, seu esposo tem dívida, aí morreu e você herda a dívida, né? Então, isso acontecia muito no passado, né? Ainda hoje, ainda tem coisas assim relacionadas. Então, elas simbolizavam todas as pessoas que são pobres e todas as pessoas indefesas. Então, por isso, a necessidade de colocar uma viúva aqui nessa parábola, tá? Para contar isso. Então, era óbvio que quando você lê essa história, você percebe que ela não tinha recursos. E ela não podia ter esperança de obter uma justiça do juiz, tá? Então, as viúvas, toda vez que você vê sobre viúva na Bíblia, você vê que ela tem uma posição, elas têm um lugar de destaque na Bíblia. Na maioria das vezes, elas eram desprezadas. Na maioria das vezes, elas eram consideradas uma presa fácil para qualquer homem que não tivesse princípios. Qualquer pessoa que não tivesse princípios ia lá e arrancava dela, sabe? Elas se tornavam uma presa muito fácil. Arrancava até o que elas não tinham, tá? Então, uma pessoa que não tem escrúpulos, sabe? Elas estavam ali, se aproximava das viúvas para se aproveitar delas. É basicamente isso. Então, para tentar arrancar o pouco ou alguma coisa que ela tinha. Então, na Bíblia, as viúvas eram pobres, a maioria delas, e, portanto, elas não tinham também alguém para as protegê-las, para resgatá-las. A única esperança é quando há um parente próximo, tá? E aí poderia sim se casar com ela e fazer isso. A gente vê o caso disso, a gente até estudou sobre isso em algumas lives. Só que, na maioria das vezes, as juízas, elas recorriam a essas leis, tá? E a justiça recorria a essas pessoas que administravam a justiça. Para quê? Para que viessem intervir ao seu favor. Porque elas eram amparadas pela lei de Moisés. Nós já estudamos isso, já falamos sobre isso em várias lives aqui. Quando a gente já estudou várias viúvas aqui. Então, eu parto do princípio que vocês já lembram essa história. Mas quem não lembra aí, lá em Êxodo 22, versículo 22 e 23 fala sobre isso. Anota a referência aí para você não perder. Deuteronômio 10, versículo 18 fala sobre isso. Salmos 68, versículo 5 também fala isso. Então a gente encontra muitas referências do cuidado de Deus para com as viúvas. De modo que o próprio Deus é quem julga e castiga todas as pessoas que prejudicam as viúvas. Então,
Isso tudo tá baseado na palavra de Deus, tá bom? Ô glória, irmã Kelly, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Irmã Lucilene, a paz do Senhor, bom ver vocês aqui, amadas. Começamos aí nossa live, estamos explicando um pouquinho sobre a viúva, tá bom? Fica com a gente, eu tenho certeza que tem uma palavra de Deus para sua vida hoje. Interaja aí comigo, gente. Glória a Deus. Então, gente, vamos lá. Quase sempre elas despertavam pena. Na maioria das vezes, as viúvas, elas faziam com que as pessoas tivessem pena dela. E aí, por conta da pena e também por conta da lei, tá? Por conta do que a gente já falou aqui, os cuidados que Deus tinha, a lei de Moisés, elas eram amparadas pela lei de Moisés. Muitas pessoas se propunham a ajudá-las, a reconhecer a sua misericórdia, justamente pela lei judaica, tá? Então, o profeta Malaquias, lá em Malaquias 3, versículo 5, também fala exatamente sobre isso. Ele afirmou que o Deus testemunhará contra aqueles que oprimem os órfãos e as viúvas. Então, só para você ver, olha a quantidade de referências que eu já falei aqui falando sobre as viúvas. Então, apesar disso tudo que eu falei, ô glória, a paz do Senhor Jesus, Bruno, bom te ver aqui, meu padrinho de casamento, intercessor, glória a Deus, obrigada pelo seu carinho. Então, gente, apesar disso, não é possível afirmar qual era a verdadeira situação dessa viúva. Não dá pra gente dizer se essa viúva ela era jovem ou se já era uma viúva idosa, ou se ela era rica ou se ela era pobre, mas a gente vê que na maioria do contexto a gente vê as viúvas pobres, né? A gente não sabe qual era a causa que ela apresentou para esse juiz e o que esse outro adversário estava exigindo dela. Simplesmente esses detalhes eles são omitidos do texto, mostrando que são indiferentes e desnecessários para essa narrativa bíblica. Então não adianta vir pessoas e começarem a achar que é isso, aquilo, não. Se o texto não narra, o que a Bíblia não fala, a gente não tem que dar voz. Tudo que a Bíblia não dá voz, tudo que a Bíblia não fala, não cita, não queira dar voz. Então a gente não vai tratar disso. Agora vamos falar um pouquinho do juiz, tá? Depois a gente vai contextualizar para os nossos dias. O juiz, perceba, quando Jesus narrou essa parábola, o juiz ele também estava na mesma cidade que essa viúva vivia. Então, havia um juiz na mesma cidade. E Jesus descreve esse juiz sendo um homem mau, um homem contrário a Deus, que não tinha qualquer respeito pelas pessoas. Então, essa descrição aqui, sem dúvida, vai enfatizar que aquele juiz era alguém muito egoísta. Vai ficar forte a live hoje aqui. Era uma pessoa desprezível. Ele não tinha qualquer reverência a Deus, que demonstra que ele não se preocupava com Deus, muito menos com aquilo que era moralmente certo e correto. E o cara era juiz. Meu Deus. Então, com a informação que ele não respeitava as pessoas, e a parábola de Jesus contando isso ficou muito claro, a gente pode concluir aqui que ele não dava importância à opinião pública. E estudando um pouquinho sobre isso, a gente consegue observar, então, por conta dessa narrativa, que ele não era um judeu, que ele não era um juiz judeu. Por quê? Porque todas as disputas comuns entre os judeus, antes não era levado para os juízes, eram levados para os anciãos judeus. Tá? E não diante a tribunais públicos, mas essa causa da juíza, pela forma que Jesus expressou, foi levada a um tribunal público. Então, se fosse um juiz judeu, eles estariam sobre a lei judaica. Então, quando apresentasse esse assunto para ele ser arbitrado no tribunal, ia se dar de uma outra forma do que aconteceu aqui. E na lei judaica, o tribunal ele não poderia ser atribuído, ou seja, constituído por um único homem, por uma única pessoa. Diferente dessa parábola que Jesus contou. Na lei judaica, para que houvesse justiça, pelo menos precisaria ter 3 juízes.
um eleito pelo demandante, outro pelo defensor e outro eleito independentemente, ou seja, para que houvesse equidade, justiça, tá? Isso para os judeus. Só que o juiz dessa parábola aqui, ele era praticamente um desses magistrados, lembrando que a gente está falando de Jesus, então escolhido por Herodes, pagos por Herodes. Então ele era uma pessoa que trabalhava nessa função, ele era um magistrado escolhido por Herodes, pelos romanos, vamos dizer assim, melhor dizendo, né, pelos romanos. Então esse juiz, nesse tempo, eles eram famosos. E uma causa dessa não tinha muita influência. Tanto que a maioria desses juízes, quando você vai estudar a história, você percebe que eles eram vendidos. Você conseguia comprar o veredito das causas. Então, eles se corrompiam por qualquer coisa, qualquer valor que você desse para eles, eles se corrompiam. Então, esse juiz aqui, sendo um magistrado romano, ele não tinha nenhum interesse particular pela necessidade de ninguém, como o próprio texto deixa muito claro, não tinha amor pelas pessoas, ele não era moralmente correto, ele não temia Deus, muito menos as necessidades do povo judeu. Ele não estava nem aí falando no popular. Você já vai entender e a gente já vai começar a fazer a aplicação, mas eu preciso que você entenda a história, a parábola primeiro, tá? Então, a coisa era tão corrupta, tão feia, que dizia que esses juízes, eles pervertiam a justiça por um prato de carne. E aí, estudando um pouco sobre isso, eu falo assim, meu Deus, não está muito distante do cenário na qual nós vivemos hoje, né? Então vamos para a aplicação dessa parábola para as nossas vidas. Jesus aqui, ele tomou dois exemplos, tá? Externos daquela cidade. Como assim, Karine? Na verdade, dois exemplos extremos. Vamos lá. Um juiz, que era uma pessoa importante, de referência, e uma viúva pobre. Uma pessoa que era insignificante, que era representada pela população que não era bem recebida, não era bem acolhida. Então, Jesus enfatizou que não havia ninguém acima desse juiz, tá? Ele era o mais poderoso ali da cidade. Ele era tão independente, ele era tão autossuficiente, que ele não respeitava a Deus, ele não temia a Deus e aos homens, tá? E quando a gente observa essa parábola, a gente vê que essa viúva, ela procurou diretamente quem? Esse juiz, para que a causa dela fosse resolvida. Em casos assim, gente, a viúva, ela passa a ocupar o lugar do marido falecido. Então, entenda. Como ela era viúva, ela passa agora a ocupar o lugar do seu marido. Então, ela tem os mesmos direitos que o homem tinha naquele período diante de um tribunal. Então, ela poderia ir diante de um tribunal e responder, tá bom? Porque naquele tempo as mulheres não tinham voz, como tem hoje. Então, mas no caso de uma viúva, ela conseguia responder sim no lugar do seu esposo falecido. Então, Jesus não indicou aqui o adversário. Lembra que eu falei que são 3 personagens nessa história? O juiz, a viúva e o adversário. Jesus aqui não explicou, não indicou muito sobre o adversário da viúva. E nem se ele compareceu regularmente no tribunal, Jesus não faz qualquer tipo de fala a respeito do adversário. Só fala que tinha alguém importunando, que tinha alguém contra essa viúva, que tinha uma causa, um adversário, tá? E Jesus ainda, e perceba, Jesus diz, ainda que a viúva ia ter com esse juiz constantemente. Ou seja, essa viúva estava procurando constantemente esse juiz. Estava pedindo, insistindo para que ele viesse julgar a causa dela. Mas esse juiz, ele era indiferente, como a gente já falou aqui. Ele nem atendia ela. Ele não estava nem aí para ela, para ouvir a causa dela. Só que essa viúva, ela não desanimou. Ela não se desanimou com a indiferença desse juiz. Ela retornava dia após dia. Para quê? Para clamar a ele, para pedir para que ele viesse agir com justiça em favor da sua causa. E o comportamento desse juiz aqui foi completamente diferente. E foi completamente condizente ao seu perfil perverso. Entenda, durante um tempo, quando você lê essa parábola, você percebe que ele recusou a fazer qualquer coisa a favor dessa viúva. Até que
depois dessa viúva insistir tanto, ele resolveu julgar a causa dela. Para quê? O texto fica bem claro. Para que ele ficasse livre da importunação. Porque ela já estava perturbando ele, como ela ia dia após dia. Ela já estava perturbando tanto ele, ou seja, o incômodo deve ter sido tão grande que só restou para esse poderoso juiz atender essa viúva. Então, a forma que o texto bíblico descreve a intenção do juiz parece aqui indicar que ele não agiu pelo senso de justiça. Isso é muito grave e muito sério. Ele não agiu pelo senso de justiça e muito menos com compaixão por essa mulher, por essa viúva, pela sua causa. Na verdade, esse juiz ele agiu de fala por si mesmo. Ele agiu em casa própria. Ele declarou explicitamente que ele não temia a Deus e que ele não se importava com os homens. Então ele julgou a causa da viúva para que ele não fosse mais incomodado. Perceba, o ego era dele, para que ele não fosse mais importunado. E o significado dessa parábola aqui, gente, é muito claro. E eu quero começar a trazer as aplicações para a sua vida. Eu quero que você participe junto comigo. Guarde isso em nome de Jesus. Os filhos de Deus devem orar constantemente. Você vê que a parábola inicia falando sobre oração. De modo perseverante, sem esmorecer. Versículo 1, capítulo 18, Lucas 18, 1. Mesmo que sejam submetidos a uma longa espera. Quando a gente vê essa história, a gente vê que essa viúva passou um tempo, demorou, teve uma espera. E eu tenho uma palavra para alguém nessa live aqui, que entrou por essa live aqui e está esperando de Deus uma palavra. Tem uma causa a teu respeito, a ser julgada. Mas antes você precisa passar por uma fase de aprendizado. Eu não sei para quem falo aqui, mas tem pessoas que estão me assistindo nesse momento que tem uma causa a teu respeito, que precisa ser julgada. Mas Deus está falando para alguém aqui, mas antes eu preciso que você passe por uma fase de aprendizado. Entenda, ainda que tardio, Deus ele vai atender a sua causa. Talvez você queira que a sua causa seja julgada hoje, agora. Talvez você precise de uma resposta nesse pronto momento, nesse momento. Mas Deus está dizendo, tem aprendizado aí. Mas Deus vai atender hoje causas de pessoas que estão aqui para a glória de Deus. Agora, perceba, e esse juiz, e esse homem? É um ponto de interrogação, né? Porque toda vez que a gente coloca a nossa expectativa no homem, guarda isso. Toda vez que a gente coloca a nossa expectativa num homem, num juiz, num advogado, em qualquer outra pessoa, é um ponto de interrogação. Porque a pessoa, o homem, o ser humano, ele pode fazer ou pode não fazer. Um exemplo bem simples. Tua mãe pede para você lavar a louça. Você pode muito bem fazer, obedecer, fazer naquele momento ou não fazer. Então, assim, o ser humano, ele pode ser que não atenda aquilo que você quer. Mas eu venho aqui para dizer uma palavra bem simples para o teu coração. O homem pode não atender a tua causa, mas Deus atende a tua causa para a glória dele. Oh, aleluia! Deus em toda a sua palavra exorta-nos a não desfalecer e não desistir, não desanimar. Exatamente! Coisa linda! Mantenha uma paz do Senhor, seja bem-vinda. Vamos juntas aí. Então, gente, partindo desse princípio aqui, era obrigatório, dentro das leis mosaicas, por isso que eu tive que dar toda essa volta para explicar para vocês, cuidar principalmente dos órfãos e das viúvas. E as viúvas, juntamente com os órfãos, elas estavam entre as pessoas mais vulneráveis e que precisavam ser socorridas das suas necessidades. Precisavam ter as suas necessidades supridas. Então, como eu disse, quem anotou aí, Êxodo 22 fala que nenhuma viúva e nenhum órfão precisa ser afligido, deve ser afligido. Isaías 1:7 fala, aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça aos órfãos e defendei as causas da viúva. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que fala. 1 Timóteo 5:3, honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Tiago 1:27, a religião pura e imaculada diante de Deus, nosso Pai, é esta, visitar órfãos e viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Então, nós temos uma obrigação como igreja, cuidar dessas pessoas, amparar essas pessoas, cuidar da causa dela. Então, olha aí essa parte aí do amor, quanto que é importante, tá? Então, a gente percebe aqui que essa viúva, falando agora da viúva, ela tá ferida. Por quê, Karine? Porque ela estava sendo rejeitada
para quem era para cuidar dela. Mediante isso tudo que eu falei aqui, todos esses textos, todas essas referências bíblicas aqui, você percebe, existia a necessidade de pessoas cuidarem delas, principalmente esse juiz. Ou seja, ela estava sendo ferida porque ela estava sendo rejeitada por alguém que era para cuidar dela. Se a lei mandava cuidar da viúva e o juiz, ele era poderoso, ele desdenhava dessa mulher, ele recusava, ele rejeitava, ele colocava ela de lado, isso causa o quê? Feridas. Toda rejeição causa feridas. Eu vim aqui para dizer para alguém, toda rejeição causa feridas, mas eu tenho uma palavra para você. Aquela viúva, ela estava sendo preparada espiritualmente. Por quê? Porque ela era perseverante. Então entenda, talvez você esteja num momento de rejeição, talvez seja o seu esposo te rejeitando, talvez seja alguma pessoa, talvez seja o seu pai, a sua mãe, talvez seja um amigo, talvez você esteja ferido como essa juíza estava. Mas Deus está dizendo para alguém, faça igual essa viúva, continue preparando espiritualmente, ou seja, perseverante, continua orando, continua clamando, ainda que você esteja ferido. Guarde isso, Deus está te preparando. Essa viúva estava sendo preparada. Glória a Deus. Fernanda colocou aqui, Deus é um pai amoroso e não quer ver os seus filhos derrotados, prostrados, vencidos. Ele nos convida a recordar o exemplo de Jesus e considerar suas lutas e vitórias e imitar o seu ânimo. Forte, Fernanda. Oh, glória. Então, gente, se aparecesse, oh, glória! Olha aí o que o Bruno colocou. Feridas fechadas, ministérios abertos. Se tem alguma ferida na sua vida, Deus está falando, ó. Feridas abertas, ministérios fechados. E feridas fechadas, ministérios abertos. Então, olha aí. É necessário cuidar dessas feridas que estão abertas para os ministérios abrir. Para a glória de Deus, tá? Então, se aparecesse aqui outra viúva com uma causa semelhante a dessa mulher, pedindo um conselho para essa mulher, para essa viúva, sabe o que essa viúva iria responder? Fica tranquila, eu já passei por isso, persevera que você vai conseguir também. Então, irmãs que estão aqui, guarde algo na sua vida. Tudo que você está passando, que está demorando, que você está em processo, que você está em aprendizado, vai servir para lá na frente, você ajudar outras pessoas. Então, essa viúva que se aparecesse qualquer outra mulher, na mesma condição que ela falar, ó, Deus resolveu a minha causa, Ele vai resolver a sua também. Sabe qual foi o segredo? Oração. Ora, irmã, ora. É basicamente isso. Então, guarde isso. É através da sua causa que talvez esteja está demorando para ser julgada. Deus, na verdade, está te preparando para coisas maiores lá na frente, como o Bruno colocou aqui, gente. Para ministérios, para pessoas serem curadas através da tua vida, da tua fala, do teu testemunho, para a glória de Deus. Então, guarde isso. Tem alguém te rejeitando? O que é isso, Karine? É Deus permitindo você ser transformado numa pessoa melhor. Deus está transformando vidas de pessoas aqui nessa live para você ser uma pessoa melhor. Tu vai sair dessa rejeição mais crente. Tu vai sair desse problema com mais intimidade, com mais particularidade com Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Então guarde isso. Rejeição, gente, é um meio de Deus agir no campo sobrenatural, através daquilo que os nossos olhos não estão vendo. Quando a gente olha para alguma situação, principalmente num caso desse como rejeição, a gente olha para essa circunstância e a gente fala, não dá mais certo, não tem mais jeito. E a vontade que dá em nós é o quê? Vou abandonar o barco, vou desistir, não vou mais procurar essa pessoa, não quero mais falar com essa pessoa não me procura, está me rejeitando, também não vou falar mais. Você quer chutar. Por quê? Porque na sua visão, você não vê nada acontecer. Só que eu vim aqui para dizer para você que por mais que na sua visão você não consiga ver as coisas acontecer, Deus está trabalhando através do que está acontecendo.
Quando você continua perseverando em oração, Deus está trabalhando. Perceba, essa viúva, ela continuava insistindo. Mesmo o juiz não fazendo nada, ela continuava insistindo. E Deus está falando para pessoas aqui, continua insistindo. Continua insistindo, está te rejeitando, mas continua insistindo. Continua perseverando em oração, continua me buscando, porque eu vou mover. Eu vou julgar a tua causa. E é para a glória de Deus. A cultura judaica, gente, ela diz que antes de você... Olha que coisa linda, isso é forte, eu preciso dividir isso com vocês. A cultura judaica diz que antes de você enxugar a lágrima de alguém, você precisa primeiro chorar sobre aquilo. Eu achei isso demais, porque é verdade. Porque para você consolar, para você confortar alguém, primeiro você precisa sentir a dor que essa pessoa sentiu. É forte isso. Então, às vezes você não entende, porque muitas das vezes o nosso cenário é passando por dores, por tristezas, por lutas, mas é porque lá na frente você vai ser usado por Deus, vai ser boca de Deus para consolar alguém. Glória a Deus. Então, guarde isso. Para você enxugar as lágrimas de alguém, para você abraçar alguém, para você cuidar de alguém, primeiro você precisa ter passado por essa situação. Não se conforta sem sentir dor. É verdade, glória a Deus, meu Deus. Então, gente, é isso que o Bruno falou. Existem lágrimas que não são os homens que fazem eu e você passar. Porque muitas das vezes a gente olha para a pessoa e a gente fala, poxa, essa pessoa está me fazendo chorar. E Deus está falando para alguém aqui, ei, não olha para o homem, não atribui a culpa para o homem. Porque existem lágrimas. Tá bom, Bruno, eu sei que você tá no trabalho, mas quando precisar, obrigado pela ajuda. Forte, amigo, obrigada. É verdade, Fernanda, ajuda a gente, Jesus, a descansar e não desistir. Gente, existem lágrimas que não foi o próprio homem que fez você passar. Irmã Raimunda, exatamente. Não foi o homem, mas foi o próprio Deus que permitiu acontecer essa ferida, foi o próprio Deus que permitiu você ser rejeitada, acontecer essa situação. Pra quê, Karine? Pra você primeiro ter estrutura, pra depois você ajudar alguém. Irmã Raíssa, saudade de você, hein? Então guarde essa verdade no seu coração. Existem lágrimas que não foi o homem, foi o próprio Deus que permitiu. Mas para quê, Karine? Para amadurecimento seu, para crescimento seu, para trabalhar na sua estrutura, para trabalhar no seu interior, para você depois poder ajudar alguém. Vamos de Bíblia? Oséias, capítulo 6, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e cuidará das nossas feridas. Tem até uma canção, né? Vinde e voltemos ao Senhor. Se eu cantar, vai todo mundo embora, que eu não tenho esse dom. Mas tem até uma canção que fala exatamente sobre isso, Oséias 6:1. Ou seja, Ele fez a ferida, Ele despedaçou, mas Ele também vai cuidar da ferida. Então, guarda isso, irmã, em nome de Jesus. Já percebeu que um fruto... Isso aqui não é um fruto, mas imagina que isso aqui seja um fruto maduro. Um fruto maduro ajuda a passar amadurecimento para outro fruto, que ainda não amadureceu. Olha que coisa forte, um fruto que está maduro ajuda a passar para um outro fruto que não está maduro o amadurecimento para aquele fruto. Já percebeu quando você coloca uma fruta que já está madura do lado de uma que ainda não está, e elas estão coladinhas ali, ela vai amadurecendo mais rápido? Um próprio exemplo disso é o figo. O figo, ele é furado. Gente, isso é forte demais. O figo, ele é furado. Ou seja, é furado, faz um furo no figo. Ele é cortado pelo cultivador, porque o suco que sai dele, quando respinga nos outros figos, que ainda estão maduros, que ainda estão verdes, na verdade, ele ajuda o quê? O processo do amadurecimento. Ele ajuda esse fruto que está verde, ficar pronto, apto para o amadurecimento. Eu não sei se você pegou isso aqui, mas eu preciso falar. Ou seja, o figo foi ferido, mas porque ele foi ferido, ele amadurece. Porque ele amadurece e ele sai do processo,
E ele ainda amadurece outros figos também. Oh, aleluia! Glória a Deus. Que é isso, Karine? Tá doendo? É Deus te amadurecendo. É o cultivador que tá fazendo a ferida, mas você ainda continua nas mãos dele. Ele faz a ferida, mas ele cicatriza. E ele ainda te usa com poder, com graça, com autoridade, para a glória dele. Oh, aleluia! Seja bem-vinda, irmã Emily. Deixa eu ver quem entrou aqui na nossa live que eu não falei. Irmã Esther, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Irmã Thelma, mas quem eu não falei, fala aí comigo. Raquel, Fábia, a paz do Senhor. Luanda. Meninas, quem ainda não consigo comentar, Karine, me manda depois um direct, ou então manda agora já um direct agora. Karine, me adiciona, porque eu preciso te seguir. Eu restringi o meu Instagram, tinha muito hater, tá? Muita gente colocando um monte de comentário. Então, você só vai conseguir participar aqui, interagir, se eu te seguir. Então, me chama lá, Karine, ó, eu te conheço. E aí eu vou liberar pra você comentar, tá? Então, vamos lá, gente. Quem tá entendendo, diga amém. Quem tá recebendo, diga glória a Deus. É forte, Fernanda. É forte. É Deus usando a gente para amadurecer outras pessoas. Entrei atrasada. O que a Esté colocou? Entrei atrasada na live, mas a primeira fala da Karine falou muito comigo. Ô, glória! Deus está nesse negócio. Toda honra e toda glória ao Senhor. Uma ostra ferida e uma linda pérola. Olha só o que a irmã Raimunda colocou aqui. É verdade, gente. A ostra foi ferida, mas ali tem uma linda pérola. E você é essa pérola. Então vamos lá. Essa viúva, ela tinha uma arma. E a arma dessa viúva é a arma da insistência. Deus está falando com a gente aqui, que a nossa arma é a insistência. A nossa arma é a oração. E a oração com insistência. A gente vai alcançar tudo aquilo que Jesus preparou pra gente se a gente buscar. A Bíblia fala que a gente precisa buscar Ele, e a gente vai achar Ele quando a gente buscar de todo o nosso coração. Então a gente precisa buscar com insistência, de todo o nosso coração, de toda a nossa vontade, do nosso pensamento. É para você se rasgar. Sabe, quando você estiver aí na sua casa orando, olha, eu te convido a orar. Todo dia, meia-noite, a gente faz uma oração lá no grupo. Coloca lá no grupo a tua oração. Eu te convido a se rasgar, a chorar. Não se importa com o que vão falar de você, não. Jesus está ouvindo a tua oração. Então se rasga, fala. E ele fala que quando a gente faz isso, ele vai nos ouvir, ele vai receber, ele vai agir em nosso favor. Então permaneça. Nós temos uma live aí 3 horas da manhã. Se você ainda não participou dessa live, vamos com a gente. Então essa viúva, ela tinha uma arma. E eu creio, meninas, que a gente vai viver o sobrenatural. Que dia 10 vai ser maravilhoso. Dia 10 de junho. Por quê? Porque tem pessoas aqui nessa live orando junto comigo. Eu não tô sozinha. Tem mulheres aqui intercessoras que estão clamando junto comigo. Eu sei que a gente vai viver a resposta de Deus naquele ambiente. Por quê? Porque a gente está insistindo, como a Fernanda colocou, permanecendo, perseverando. Glória a Jesus. E essa viúva, ela tinha essa arma. E é muito possível, quando a gente vai entender a história dela, que esse juiz aqui temesse. Por quê? Ele temeu que o medo desse juiz fosse que no final fosse de violência física. E por quê, Karine, você está falando sobre isso? Quando você vai ler aí alguns bíblias de estudo, teólogos, a expressão traduzida no original diz que a viúva estava incomodando, ou seja, estava importunando ele. Na nossa versão que a gente leu aqui, estava molestando. Então significa literalmente que era como se ele fosse ter o seu olho roxo. Sabe, como alguém machucasse o seu olho e deixasse o seu olho roxo, nocauteado, esbofeteado. É como ele fosse apanhar e ficasse com o olho roxo. É claro que a gente não está atribuindo que a viúva iria fazer isso, tá, gente? Mas a expressão usada aqui é isso. É como esse juiz tivesse ficado com medo por conta da insistência que ela teve de uma possível reação violenta da parte da viúva. Talvez ele ficou com medo ali de apanhar da viúva por causa de uma possível revolta. Talvez alguém visse que ele não julgou e por ela estar insistindo muito, ela poderia ter contado para alguém e aí ir lá e falar com esse juiz e machucar ele, acontecer alguma coisa. Porque ele não estava nem aí para a causa de ninguém. Ele era um juiz mau.
Ele estava só ali pro próprio eu, pro próprio umbigo. Então, guarde isso. É possível ter os seus olhos machucados quando a pessoa está dormindo, quando a pessoa está morrendo, quando a pessoa tem uma doença ocular, quando se ganha um soco. Aquela viúva ali, ela estava sendo preparada espiritualmente. Eu preciso que você entenda isso. Ela estava sendo preparada espiritualmente por conta da persistência. Ia ser muito difícil ela agredir alguém. O texto, é claro que não deixa isso aqui mostrando que ela ia agredir alguém, mas por conta da insistência, ele ficou com medo, tá? Então, guarde uma palavra pro seu coração. Deixa eu beber uma água para não ficar sem voz. Guarde uma palavra pro seu coração. Nem sempre a maior luta não é voltar a ser o que éramos, mas expulsar o que resta do que éramos. Karine, não entendi, vou te explicar. Nem sempre a nossa maior luta não é ser voltar quem éramos, mas expulsar o que ainda tem dentro da gente, do que éramos. Deus hoje nessa live está falando com pessoas aqui que é necessário que você ponha para fora aquilo que ainda tem dentro de você, aquilo que ainda resta dentro de você, de uma pessoa má que você foi lá atrás, antes da tua conversão. Ou seja, tem gente que faz barraco, que fazia barraco, mas como Jesus está pedindo para você jogar fora quem éramos e não ser mais, você precisa não fazer mais barraco. Então quem fazia barraco, não faz mais. Quem pisava em lugares que não louvam a Deus, hoje não pode pisar mais. Quem falava palavras que não eram para falar, hoje não pode falar mais. Então essa live aqui é o dia de expulsar. E eu fiquei tão feliz porque ontem a mensagem da igreja foi exatamente sobre isso. É colocar para fora o velho homem. É colocar para fora a velha mulher, a velha jovem, o velho jovem. E permitir que a pessoa do Espírito Santo faça a obra em nós. Oh, aleluia, glória a Deus. Então Deus está falando aqui para pessoas, chega de viver uma vida de oscilação espiritual. Chega de viver uma vida de oscilação espiritual. Deus hoje está dando ponderação. Receba essa palavra aí, vai. Em nome de Jesus, Deus está dando hoje ponderação, prudência, autocontrole, domínio. Oh, aleluia. Na tua vida, na tua história, para a glória de Deus. Então, gente, nessa parábola aqui, nós precisamos entender é que Deus não depende do tempo. Ele é o Senhor do tempo. O problema é que eu e você, a gente fica tão presa no tempo da causa que a gente precisa que seja julgada e a gente quer que seja hoje, a gente quer que Deus responda agora, a gente quer que Deus mude a nossa situação nesse momento, ouvindo essa live. Só que Deus está falando assim, ei, eu sou o dono do tempo, eu sou o Senhor do tempo. E quem é você para dizer a hora que eu, Deus, o teu Criador, tenho que agir? Porque muitas das vezes a gente faz isso, né? A gente fala, Deus, isso que Deus está falando, quem falou que é você que manda em mim? Quem falou que é você que tem que dizer o que eu tenho que fazer, a hora que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer? É Ele quem é dono do tempo, é Ele quem resolve deixar o tempo passar ou não. E por que demora muitas das vezes esse tempo passar? Para que Ele venha tratar em mim e em você coisas que estão dentro de nós. Para que a gente venha tirar, expulsar essa velha mulher de situações que a gente fazia no passado. E Ele está falando, hoje você é uma nova criatura, você não pode mais fazer isso, mas tem coisas que ainda permanecem. Não tem como o lábio de uma pessoa jorrar 2 tipos de palavra. Pode o vaso mandar no oleiro? Não pode. Meu Deus, é forte, né, Fernanda? Não pode. Então a tua boca hoje tem que sair palavras de sabedoria, palavras de ajuda, palavras de apoio. Se você era uma pessoa que brigava no passado, você não pode mais brigar. É oferecer outra face. Então, essas velhas práticas e atitudes precisam acabar.
A verdade é que nós estamos esperando algo acontecer a nosso favor do lado de fora. Porque todas as vezes que a gente faz uma oração e a gente pede para Deus, a maioria das vezes está ligado a coisas que a gente precisa do lado de fora, nesse mundo terreno que a gente vive. Só que Deus, através do tempo, da demora, da espera, o que Ele está fazendo? Ele está fazendo acontecer em nós algo do lado de dentro. Então, às vezes, você olha assim e parece que não tem nada acontecendo, que aquilo que Deus falou com você, que Deus prometeu, aquilo que você está pedindo, não está acontecendo. E Deus está falando, está acontecendo, mas não está acontecendo do lado de fora, onde você não enxerga, está acontecendo do lado de dentro. Oh, aleluia! Eu estou te mudando do lado de dentro, eu estou mudando o seu caráter, eu estou mudando a sua estrutura, eu estou mudando a sua forma de ser, de agir, de pensar. Eu estou te mudando pelo lado de dentro. Estou te fortalecendo pelo lado de dentro. Estou fazendo pelo lado de dentro. Oh, aleluia. Guarde isso, minhas irmãs. A causa dessa viúva, ela era externa. A causa da viúva era externa. Só que ela precisava, essa viúva, ela precisava o quê? De algo do lado de fora. Algo que era visível. Ela precisava de algo que era visível. Tinha alguém, tinha um adversário importunando ela. E Deus está falando para alguém bem claro aqui, eu não sei para quem é. Antes de Deus mudar a circunstância ao seu redor, antes de Deus mudar a circunstância na parte externa, antes de Deus mudar a circunstância daquilo que você tem pedido, que é visível, que vai ser notório para as outras pessoas que estão ao seu lado, Deus vai mudar as circunstâncias do seu lado de dentro. Oh, aleluia! Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está aí ainda, diga amém. Glória a Deus. Então, gente, a palavra aqui é o quê? Perseverar. Persevere em oração. Toda essa parábola indica a importância da gente constrói essa identidade em mim, em você, da gente perseverar em oração, da gente viver, pra gente viver um milagre, pra gente viver tudo aquilo que Deus tem falado no mundo externo, no mundo físico, a gente precisa primeiro construir isso no mundo espiritual, ou seja, em oração. É na oração, quando você esmorece na oração, quando você chora na oração, quando você se abre na oração, quando dentro de você há algo vago, sabe? Você dá espaço para o Espírito Santo trabalhar. Quando ele habita, porque quando você ora, você coloca para fora. Você é realmente quem você é. E aí quando você deixa isso vago, o Espírito Santo de Deus habita na tua oração, na tua intercessão, na tua súplica. O que acontece, Karine? O milagre se materializa por fora. Oh, aleluia. Deus está falando para pessoas aqui, tem milagres hoje se materializando pela tua insistência. Por você ser igual essa viúva. Tá perseverando em oração. Então, gente, antes de construir algo na terra, primeiro se preocupe em construir algo no céu. A verdade é que tem muitas pessoas tem muitas pessoas que querem o quê? Que querem as coisas aqui da terra. E Deus está falando, ei, para de se preocupar com as coisas aqui, porque quando você começar a se preocupar com o espiritual, com a tua vida, eu com Deus, né? A minha vida espiritual com Deus, você com Deus, quando você começa a se preocupar com isso, Deus, ele faz na terra. Tá bom? A oração do Pai Nosso é linda, porque ele explica exatamente isso, que venha o teu reino, seja aqui na terra como é no céu. Só que você não sabe como é a vontade no céu, você não sabe como é que é o reino dos céus. Por isso que a gente precisa orar o reino dos céus. Então, quando a gente entender esse espiritual aqui, buscar as coisas do céu, que são do alto, aí esse reino vai vir aqui para a terra. E aí vai ser maravilhoso. Então, vamos lá. Deus está falando para pessoas assim, eu vou falar rasgado, vocês sabem, me conhecem, e eu falo dessa forma. Antes de desejar relacionamento, antes de desejar família, antes de desejar sonhos, Deus está falando, construa relacionamento de intimidade comigo.
O que você sustenta, como eu posso dizer, o que sustenta a nossa intimidade com Deus, e eu preciso que você guarde isso, não é uma oração bonita, não é. Não é uma oração bem trabalhada, não é uma oração cheia de palavras de eloquência. Tem gente que até para orar muda de voz. Já percebeu? Em nome de Jesus, gente. Em nome de Jesus. Não é isso que sustenta. Não é isso. Karina, então o que sustenta? É o quanto você suporta, o quanto você espera, o quanto você insiste na oração. Oh, aleluia. É isso que vai fazer a diferença. É você receber um não, como essa juíza, ela recebeu vários não desse juiz. Mas ainda assim, ela ia dia após dia atrás dele. Julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Deus está falando para alguém assim de forma muito clara, gente, muito clara. Continua em oração. Persevera. Recebeu um não, continua. Senhor, julga minha causa. Chega em oração hoje, julga minha causa, julga minha causa, julga minha... Insiste, suporta. Que o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. Vai ter milagre grande que Deus vai fazer aqui na vida de pessoas. E eu vou ouvir esse testemunho para a glória de Deus. Karine, por que o milagre chegou na minha vida? Porque você suportou até o milagre chegar. Porque você suportou, você insistiu, você perseverou até o milagre chegar. Aquela viúva, ela suportou a afronta. A gente falou sobre rejeição aqui no início. Ela suportou a afronta, o descaso que teve com ela. Ela teve o tempo de espera que foi grande. Mesmo sem saber se ia ser atendida ou não, ela passou por isso tudo. E é o que a gente faz, gente. Acontece a mesma coisa com a gente. A gente passa por rejeição, por afronta, por descaso, tempo de espera. Mesmo sem saber se Deus vai atender a gente ou não. Deus está falando, suporte. A palavra hoje é bem simples. Suporte. Deus está fazendo o que com isso? Criando casca. Oh, aleluia! Deus está fazendo o que com isso? Criando alicerce na tua vida espiritual, criando base, criando fundação, criando estrutura. Escreve aí, vai passar. Coloca aí nos comentários. Vai passar. Suporte, vai passar. Oh, aleluia! Para saber que você está ouvindo e recebendo, e eu bebo uma água enquanto isso. A verdade... Deixa eu beber um pouquinho mais. Oh, glória, vai passar. A paz do Senhor Jesus. Raquel entrou aqui na nossa live. Oh, glória. A irmã Cleudes, a paz do Senhor Jesus. Vai passar. Isso aí, irmã Matilde. Gente, sabe qual é o problema? É achar que o tempo oculta a promessa. Esse é o nosso maior problema. É que muitas das vezes a gente vê o tempo passando e às vezes anos. Esse livro aqui, Deus prometeu em 2018. 19, 20, 21, 22, foi quando saiu. E às vezes a gente vê o tempo passando e nada acontece. E às vezes a gente acha que o tempo oculta a promessa, porque a gente não vê nada acontecendo. Mas na verdade, o que é isso? Esse tempo, na verdade, está amadurecendo para quê? Para a gente desfrutar da promessa. O tempo de demora, na verdade, é você aprendendo como lidar com a promessa na mão. Como você ser grata a Deus, como você louvar, como você glorificar pela promessa. Então é para você saber desfrutar da promessa. Por isso o tempo. Porque se Deus te dá sem você estar preparado, você não vai se alegrar, você não vai desfrutar, você não vai aproveitar, você não vai viver com intensidade, você vai deixar passar. Uma bênção tão grande, tão maravilhosa, tão extraordinária, porque foi poder de Deus, porque a gente não poderia, mas Deus pode. E aí, é como você não valorizasse. É isso. E agora, o que dizer desse juiz? Falamos bastante da viúva, né?
E o que dizer desse juiz? Gente, entenda, é regra do judiciário, é regra de um judiciário, que todo juiz, e se tiver alguém aqui que tenha esse conhecimento, eu não tenho muito esse conhecimento, mas se tiver alguém que pode contribuir com a gente aqui na live, é regra que todo juiz seja independente. Que todo juiz, ele não tenha superiores. Para que isso? Para que ele possa decidir causas até mesmo contra ou a favor do presidente da República, de alguém, sabe, de um cargo grande. Então, é regra do judiciário que o juiz seja independente. Só que a gente vê que esse juiz aqui, que era iníquo, ou seja, era uma pessoa que era injusto, que era mau, que era perverso, a própria Bíblia explica isso pra gente. A conduta desse juiz aqui testifica o quê? A desorganização e a corrupção generalizada da justiça que havia nesse governo romano, que havia na Galileia, que havia na Pérea, que havia nessa época. E, como eu disse lá no início, tá muito diferente de hoje, não. Havia um representante da lei, que era esse juiz, só que a consciência desse camarada, eu posso dizer assim, estava morta. Temos um homem aqui que o próprio Jesus explica que não tinha temor a Deus, não se preocupava com Deus, não se preocupava com os homens, não se preocupava com a causa de ninguém e só cuidava de si mesmo. Então esse juiz aqui, ele era descaradamente corrupto, e ele mesmo falava que ele era corrupto. Ele mesmo falava. Mas quando você vê esse juiz aqui, ele justificou a juíza. Ou seja, ele atendeu a causa da juíza e ainda atendeu com justiça. E ficou bem claro no texto, porque ela importunava e ele tinha medo de ser molestado. A gente já falou sobre isso aqui. Então guarde uma verdade que eu aprendo aqui. É a nossa insistência em pedir e a nossa paciência em esperar que faz a gente alcançar tudo que pedimos em oração. Guarde isso aí, se puder, escreva aqui para ficar... Karine, por que você pede pra gente participar, pra gente escrever? Porque toda vez que você escreve, ajuda a fixar. Então tudo que você tá ouvindo aqui, quando você escreve, ajuda a fixar. Então é importante você participar, é importante você escrever. E eu gosto de ler, porque eu também aprendo com vocês. Eu também sou edificada com a participação de vocês. Então guarda essa verdade. Eu vou repetir, se der para alguém escrever, escreva aí. A nossa insistência em pedir e a nossa paciência em esperar faz com que a gente alcance tudo que pedimos em oração. Vai ser a nossa insistência em pedir, é a nossa paciência de esperar que vai fazer eu e você alcançarmos aquilo que temos orado e pedido para Deus. O problema, como eu já disse aqui, é porque muitas das vezes a gente não alcança porque a gente não insiste. Muitas das vezes a gente não alcança porque a gente para de esperar. E Deus está falando com alguém aqui de forma bem clara. O problema é que muitas pessoas se cansam. Muitas pessoas têm pedido para Deus a libertação do esposo, tem pedido para Deus talvez uma casa, tem pedido talvez um filho, tem pedido para Deus um relacionamento. Eu não sei o que você tem pedido, mas você tem apresentado causas diante do Senhor. E aí, por isso não acontecer, você se cansa. E às vezes você muda a sua oração, você muda a rota, você muda o foco. Muitas das vezes tem pessoas que reclamam, que blasfêmia não foi atendida e começa a reclamar de Deus, começa a culpar as pessoas, começa a ficar indiferente na situação. O que é isso? É você fazer do seu jeito. E aí, por conta de você não insistir, por conta de você não esperar, a situação começa a fugir do controle. Começa a piorar. E Deus está falando para alguém, não se canse de orar. Sabe qual é o problema? Não colocamos na nossa oração a seguinte frase: seja feita a tua vontade. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele é bem claro e ele colocou: seja feita a tua vontade. E muitas das vezes a gente apresenta a nossa oração e a gente não fala isso. E quando eu e você, nós usamos essa frase, quando a gente fala seja feita a tua vontade, o que é isso? Nós estamos entrando num campo espiritual, que significa dizer: Senhor, a minha vontade não vale, mas eu sei que a tua vale.
Senhor, eu entendo que a minha vontade me satisfaz, mas eu sei que a tua vontade é bem melhor do que a minha vontade. É bem melhor da vontade que eu acho que me satisfaz. Oh, aleluia! A Fernanda escreveu aí, nossa insistência em pedir a nossa insistência em pedir e a nossa paciência em esperar vai fazer Deus mover através da nossa oração. Aleluia! Seja feita a tua vontade. Oh, aleluia. Que a nossa oração venha a ser dessa forma, gente. Toda vez que a gente pede isso, a gente está colocando que a nossa vontade não é boa. A gente está reconhecendo diante de Deus que tudo que Ele faz é melhor. E sabe qual é a resposta quando a gente faz isso? Todas as vezes que a gente ora dessa forma, as respostas para as nossas perguntas, às vezes, na verdade, são para matar as nossas vontades. Para que as vontades de Deus se realizem. Ai, não sei se você pegou isso. Eu vou repetir. A resposta que Deus nos dá, muitas das vezes, para as nossas perguntas, não é o que você gostaria de ouvir. Mas por que Deus dá essa resposta? Para matar a nossa vontade. Para que a vontade dele seja realizada na nossa vida. Oh, aleluia! Glória a Deus. Eu não sei se você entendeu isso, mas Deus falou muito no meu coração em relação a isso. Olha a importância da gente falar, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque quando a gente reconhece isso, a gente entende que a nossa vontade não vale nada. E quando a gente fala isso, a gente sabe que a vontade de Deus é melhor, que a vontade dele vai satisfazer a gente por completo. Mesmo a gente querendo, às vezes, a nossa, mas a nossa vontade ela é pequena em relação ao que Deus tem. E aí, quando a gente faz isso, Deus responde pra gente muitas das vezes o quê? Não. Não. A resposta que Deus dá muitas das vezes para as nossas perguntas é não. Quando a gente fala assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Aí Deus, agora que é a minha vontade, então eu vou responder a sua pergunta. Não. Não. E você não entende. Mas por que é não? Porque às vezes o não de Deus é para matar a nossa vontade, para que a vontade dele se realize na nossa vida. Você não falou que era para ser feita a vontade dele? Oh, aleluia. Ele vai fazer. Muitas das vezes, para matar a nossa vontade, ele vai dizer não pra gente. Deus está falando para alguém aqui. Eu vou matar a sua vontade para poder realizar a vontade dele. Deus está no controle. Oh, aleluia. Exatamente, Fernanda. Olha aí, Fernanda lembrou de um versículo que é exatamente a base disso que a gente está falando aqui, ó. Tiago fala exatamente sobre isso. Não recebeis porque pedis mal para os vossos deleites. E Deus está falando, mata a sua vontade. Porque quando você matar a sua vontade, eu vou realizar a minha na sua vida. Oh, aleluia. Vamos lá pra gente acabar essa live. Quem tá me ouvindo, diga amém. Quem tá recebendo, diga glória a Deus. Fala comigo, interage aí. O não de Deus se faz necessário. Exatamente, é forte essa frase. O não de Deus se faz necessário. Quando você ouvir um não de Deus, lembra disso, gente. Lembra dessa live. O não de Deus se faz necessário. O não de Deus é para matar a nossa vontade para que a dele venha acontecer. A vontade dele é maravilhosa. Aleluia. Que venhamos fazer esse tipo de oração. Seja feita a tua vontade, Senhor. Então entenda. Esse juiz aqui julgar a causa dessa viúva não significa que o juiz ele vai dar o veredito que você quer. E a gente precisa entender isso, que muitas das vezes, foi o que eu expliquei aqui, muitas das vezes uma pessoa que vai julgar a causa não vai dar aquilo que você quer, não vai fazer a sua vontade. Às vezes, a causa perdida aqui na terra é vitória no mundo espiritual. Então, talvez aquele não que você recebeu, para você, para os seus olhos físicos, é uma derrota, é uma causa perdida. Só que Deus está falando, no mundo espiritual, foi vitória. Toda vez que você recebe um não, você pode ter certeza, o mundo espiritual está em vitória. Porque é você renunciando suas vontades e deixando Deus prevalecer. E você pode ter certeza, você está mais próximo ainda da sua vitória. Aleluia, glória a Deus. Cris, que Deus te abençoe. Chegou agora, mas está recebendo. Oh, que bênção. Louvado seja o Senhor, toda honra e toda glória a Ele. Então, gente, tem coisas que para o homem na terra são derrotas. Guarda isso.
Tem coisas que para o homem na terra são derrotas, mas na visão dos céus é vitória. Meu marido sempre diz uma palavra, apesar dele não estar aqui, ele está fazendo um trabalho hoje na nossa igreja de ação social, mas ele sempre diz uma frase, eu quero repetir e honrar ele aqui. Deus, ele sempre diz assim, com Deus, eu e você, a gente não ganha e nem perde. Com Deus a gente aprende. Com Deus você não ganha e nem perde, a gente aprende. Então, antes de Deus te abençoar, Ele quer te ensinar. Antes de Deus te abençoar, tem aprendizado para você. Deus, Ele não vai fazer a tua vontade. Deus, Ele vai fazer e suprir a sua necessidade. Porque muitas das vezes a nossa vontade não é a nossa necessidade. E Deus está mais interessado na nossa necessidade, do tratamento que precisamos por dentro, para sermos mais parecidos com quem Ele é, para recebermos a santidade, a nossa coroa, para que a gente venha ter a vida eterna. Ele está mais preocupado com a nossa necessidade do que com a nossa vontade. Então perceba, e eu quero terminar essa live, esse homem, ele colocava de lado um relacionamento de ajuda para com essa viúva. E o que me faz entender ali, se você observar a história, é que em nenhum momento estava existindo uma ponte de amizade. Só que essa viúva em nenhum momento permitiu que isso futuramente pudesse ou não acontecer, entenda. Talvez você olha para algumas pessoas e você olha assim, poxa, nunca vou conseguir ter uma amizade com essa pessoa, nunca vou ter a condição. Imagina ela viúva na situação que ela era, ter uma amizade, ter um relacionamento com esse juiz. Só que ela nunca foi indiferente com ele, mesmo ele rejeitando ela e só atendeu ela pela insistência. O texto é bem claro quando diz isso. Ela, em nenhum momento, ela tratou mal ele, em nenhum momento ela foi rude, em nenhum momento ela falou qualquer coisa que pudesse impedir eles no futuro de ter uma amizade. Guarde uma grande verdade aqui. Mesmo ela sendo rejeitada, ela não pagava com a mesma moeda. A gente já falou sobre rejeição aqui no início, então é muito importante. Talvez você esteja vivendo esse momento e Deus está falando, não fale mal de pessoas porque elas estão te rejeitando. Não faça atitudes, não faça nada que venha fazer você ser igual ou pior do que a forma com que as pessoas estão te tratando. Então, essa viúva, mesmo sendo rejeitada, mesmo tudo isso que aconteceu que a gente já falou, ela não pagava com a mesma moeda. Esse juiz estava fugindo dela, mas ela ia atrás dele insistindo. Ela não batia a boca, e Deus está falando, para de bater boca, para de entrar em disputa. Deus está falando para alguém aqui, para de bater boca. Eu vou repetir porque Ele está falando isso no meu ouvido. Para de entrar em disputa. Isso não faz parte do caráter que Ele te deu. Pelo contrário, é para você se colocar igual a essa viúva. Mesmo sendo rejeitada, Deus está falando, respeite a posição do juiz. Para de bater boca com o marido. Ele é autoridade, ele é cabeça, respeita a posição dele. Para de bater boca com a liderança, com a autoridade. Respeite o teu pastor, respeite o teu líder. Para de bater boca. Mesmo sendo rejeitada, ela respeitava a posição de juiz. Fernanda colocou aqui, ó, Deus manda Ezequias colocar a casa em ordem que ele ia morrer. Ele ora a Deus, acrescenta mais 15 anos. Nesse período nasce Manassés, seu sucessor, que foi o pior rei de Israel. Meu Deus, é forte, né? Então, vamos orar, gente. Vamos orar. O que eu aprendo aqui? Aquilo que o outro é. Ou seja, esse juiz era mau, tinha um monte de iniquidade, não respeitava as pessoas, não temia Deus. Aquilo que o outro é não determina a minha reação e aquilo que eu sou. Aquilo que o outro é, aquilo que o outro faz, não pode mudar quem eu sou. Não pode determinar a minha reação. Tem gente que, por conta de uma atitude de outra pessoa, eleva a voz, bate boca, briga.
E Deus está falando, o outro não pode fazer você mudar a sua reação e quem você é. Entenda, ele era a autoridade e ela respeitava isso. O problema todo é que ele deixou o seu lado de autoridade e passou a exercer autoritarismo a ela. Mesmo ele sendo autoritarismo, ele tendo esse autoritarismo, e isso é diferente, ela continuou sendo humilde com ele. Então, guarde isso, eu preciso que isso fique muito claro. A autoridade não se impõe. A autoridade não se impõe. A autoridade se conquista. Se não vira autoritarismo. E são coisas diferentes, tá bom? As pessoas que estão ao nosso redor, elas vão me respeitar, elas vão te respeitar. Não é pela arrogância, não é pela soberba. Isso é autoritarismo. Mas elas vão te respeitar pela sua humildade. Em saber que mesmo você sendo líder, mesmo você tendo uma posição de liderança, de autoridade, você não usa essa posição para pisar em ninguém. É forte isso, tá? Então, outra lição que eu aprendo aqui. O coração daquela viúva, mesmo ferido por causa da rejeição, não se contaminou para quebrar antes uma possível construção de amizade. Lembra que eu comecei a falar no raciocínio sobre a amizade? Talvez lá na frente eles pudessem ter um relacionamento de amigos. Eu disse possível, o texto não fala sobre isso. Eu só estou querendo dizer para vocês que a forma que a gente age agora com as outras pessoas, mesmo que as pessoas agem de forma negando a gente, rejeitando a gente, a forma que a gente age com elas pode ser um passo para que lá na frente a gente venha construir uma amizade, uma ponte. Então essa pessoa vai ter um bom relacionamento com você. Deus está falando para pessoas aqui, construa a ponte, depois passe nela. O que essa mulher estava fazendo? Ela poderia muito bem brigar com ele, bater, como a gente viu ali no original da palavra, machucar ele, mas não. Ou seja, o que ela estava fazendo? Construindo uma ponte para depois passar por ela. Porque se você passar por alguma situação sem a ponte estar construída, você vai cair. E tem muita gente assim, querendo dar o primeiro passo sem mesmo ter colocado um tijolo para construir a ponte. Tem muita gente querendo avançar sem mesmo ter feito nada para aquilo. E aí o que acontece? Você vai cair, você vai se machucar. Relacionamento com outra pessoa, gente, é construção. Guarde isso. Relacionamento é construção. Fernanda colocou aqui. Às vezes Deus diz não, por saber o que vai acontecer no futuro. Exatamente. E a gente insiste. Deus, por misericórdia, nos concede. Acabamos tendo que lidar com as consequências daquilo que pedimos. E por isso é importante saber o que pedir e pedir para que a vontade de Deus seja feita. É verdade. Oh, aleluia. Não, por favor, pode compartilhar aqui conosco, que eu gosto. Eu tenho certeza que todo mundo aqui lê e recebe também essa palavra. Então, gente, como eu disse, relacionamento... É porque, Fernanda, às vezes demora a entrar o comentário aqui pra mim, né? Tem um delay do atraso. Às vezes eu tô mais lá na frente e vocês ainda estão ouvindo o que eu já falei. E às vezes demora aqui na leitura, tá? Mas pode colocar, eu gosto muito e eu recebo também de vocês. Então, gente, vamos lá. Como eu disse, relacionamento é construção. Karine, como que eu construo um relacionamento? Vai doer essa agora. É para alguém que está aqui. Mas eu preciso falar. Perdão. Perdão constrói pontes. O perdão constrói pontes aonde pessoas que te decepcionaram cavaram abismo. Perdoar constrói ponte, onde pessoas que decepcionaram você cavaram abismo. O perdão cura feridas, feita por decepções. E eu vou falar uma coisa que vai até te chocar. Talvez vai te chocar. Tem horas que Deus vai permitir que você seja afrontado. Tem horas que Deus vai permitir que você seja afrontado.
E não vai te dar oportunidades para você reencontrar com a pessoa que te afrontou, com a pessoa que te feriu, para você colocar os pingos nos is. Karine, não entendi. Tem horas que Deus vai permitir que você seja afrontado. E não vai te dar oportunidades para você encontrar essas pessoas que te afrontaram, que te machucaram, que te decepcionaram, para você colocar os pingos nos is, para você pedir perdão. Por que, Karine? Porque ele vai te deixar você ficar em casa com isso na cabeça. Para fazer você conceder o perdão. Para fazer você ser tratado das feridas da sua alma através da oração. Então, cuidado. Relacionamentos estão sendo consumidos por causa de disputa. E tem gente que adoece e por onde passa vai adoecendo também outras pessoas. Então, cuidado. Uma pessoa que não perdoa vai machucando outras pessoas aonde passa. E Deus às vezes permite que a gente não encontre com essas pessoas porque primeiro Ele quer tratar essas feridas em nós. Agora, por favor, seja íntegro com você mesmo. Seja íntegro com você mesmo. Nós precisamos reconhecer que precisamos de cura. Agora, a gente só consegue ser íntegro com nós mesmos e reconhecer que precisamos de cura, que precisamos perdoar até nós mesmos e outras pessoas quando a gente reconhece de fato. Reconhece isso. Você precisa falar, você precisa reconhecer. Realmente, eu preciso disso. Agora, se eu e você, a gente não consegue reconhecer, se a gente não conseguir ser íntegro com a gente mesmo, a gente não consegue ser íntegra e reconhecer nas outras pessoas. A gente não consegue perdoar. Então, o perdão, primeiro, ele passa por você, para depois sair de você e passar pelo outro. Então, o primeiro passo não é simplesmente você falar da boca para fora. É por isso que Deus, às vezes, não permite você entrar em contato com essas pessoas. Porque primeiro precisa curar você. Para que depois que você feche essa ferida, você consiga tirar de você e passar para o outro. Esse juiz, ele era incrédulo. Diz o texto que ele não temia Deus e nem respeitava os homens. Guarde isso. Desrespeito ao próximo é ignorância e falta de educação. Toda vez que você desrespeita alguém, você está fazendo uma ignorância com essa pessoa. Você está tendo falta de educação. Agora, não temer a Deus significa não respeitá-lo. Esse homem, esse juiz, ele não temia a Deus. Então, ele não respeitava Deus a ponto de ele não acreditar em quem Deus é e em quem Deus faz e o que Deus faz. E isso é um perigo, porque isso se chama incredulidade. E tem muitas pessoas que têm parece ser como esse juiz iníquo. Sabe, tem um espírito de juiz iníquo. E deixa ser dominado por isso. Por esse espírito de incredulidade. E olha o que a Bíblia fala a respeito de incredulidade. 2 Coríntios 4:4 diz assim a palavra do Senhor. E a gente está terminando, para a glória de Deus, agora eu prometo. Nos quais Deus, e o Deus aqui é com letra minúscula. Então é importante toda vez que a gente lê a Bíblia e vê Deus com a letra minúscula, então ele não está falando de Deus, nosso Senhor, Deus, Salvador, tá bom? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para lhe que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Karine, não entendi. Esse juiz, ele era incrédulo. Entenda. A cegueira de uma pessoa incrédula está na Bíblia. A Bíblia explica essa verdade pra gente. A cegueira de uma pessoa incrédula, de uma pessoa que não teme a Deus, não é nos olhos. Visão é diferente de entendimento. Visão é diferente de entendimento. Não é nos olhos que estava a cegueira.
era na cabeça. Não é nos olhos, era na cabeça. Deus aqui, o Deus desse século é Satanás. Então, Satanás, ele não cegou os olhos para que as pessoas não viessem a enxergar. Satanás, ele cegou o entendimento. Ou seja, as pessoas incrédulas que não temem a Deus, elas conseguem até ver, mas elas não conseguem pensar, elas não conseguem discernir, elas não conseguem ter entendimento das coisas. Karine, não entendi, vou te explicar mais uma vez. Tem gente que está até de olho aberto, mas não consegue discernir as coisas em sua volta. Satanás cegou o entendimento. É isso que a Bíblia fala. Tem pessoas que estão igual a esse juiz, está de olho aberto, mas estão com deformidades na sua visão. Está com a lente embaçada, a sua lente espiritual. Consegue até enxergar algumas coisas, mas na verdade não consegue entender. Só que Deus me trouxe nessa live aqui para uma palavra simples para o teu coração. Deus quer libertar algumas pessoas que te prendem, que permite que você não avance. Deus está abrindo olhos de pessoas aqui espiritualmente. Deus está abrindo não só a visão física, a visão espiritual, mas Deus está abrindo, a mente. Coloca a mão na sua cabeça se você pode. É simbólico, mas é profético. Deus está abrindo o entendimento de pessoas. Você vai começar a ler a palavra e você vai começar a entender a palavra. Você vai ler a palavra e você vai conseguir ter o entendimento, porque você teme a Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então, na parábola aqui, Jesus estabeleceu também um contraste entre esse juiz iníquo e o juiz justo. Então, para terminar, fica muito claro aqui que nos versículos 6 e 7, quando ele chama atenção para o juiz e ele contrasta esse juiz mal com o juiz bom, é que ele está dizendo assim: Deus fará justiça aos escolhidos que clamam a ele de dia e de noite. Versículo 7 fala sobre isso. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo que se esse juiz ímpio, perverso, egoísta, ele fez justiça à causa dessa viúva, que dirá Deus, que é santo, que é justo, ele vai fazer em prol de mim, de você, que ora de dia e de noite. Então, que esse juiz, que era perverso, tinha um caráter mau, era egoísta, mas julgou a causa a favor, julgou a causa com justiça, que dirá Deus vai fazer a mim e a você. Então, com base nesse raciocínio aqui, Deus disse nessa parábola, Jesus disse nessa parábola, que Deus fará justiça a mim e a você. E o significado dessa palavra aqui significa selecionado, escolhido, ou seja, enfatizando que eu e você somos importantes. Somos importantes para Deus. Diferente desse juiz, desse supremo juiz aí, que julgou a causa dela, de forma só para ele não ser mais perturbado. Deus está falando, não. Foi eu mesmo quem elegeu cada um de vocês. É Jesus dizendo para mim e para você hoje, Jesus, me importo com a sua causa. Eu não sei qual é a causa que você tem apresentado. Talvez seja uma doença, talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma porta de emprego. Eu não sei qual é a causa. Talvez seja uma necessidade, talvez seja uma causa na justiça, eu não sei. Mas Deus está dizendo assim, eu me importo com a sua causa. Eu vou julgar a sua causa. E perceba, antigamente, né, quando você vai procurar um advogado, você não escolhe, você escolhe o advogado, né? Você escolhe, naquele tempo também, a viúva que escolheu o juiz, a viúva que procurou o juiz. Então entenda, no reino de Deus é diferente. Foi ele, Deus, o justo juiz, quem escolheu a mim e escolheu a você. Ele escolheu a gente quando a gente ainda era pecador, quando a gente ainda estava morto nos nossos delitos, nos nossos pecados, e ele justificou a gente. Por quem? Por Cristo Jesus no Calvário. E por isso, em 2 Pedro 2,9, ele fez de mim e de você geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo de propriedade exclusiva. É eu e você.
Nós fomos redimidos. Nós não estamos desamparados como essa viúva estava. No tempo oportuno, Deus está falando para alguém aqui: você vai ser atendido. Sua causa vai ser atendida. Deus está falando para mim aqui de forma bem clara e audível. Tem causas hoje que estão sendo atendidas. Tem pedidos hoje que estão sendo atendidos. Quem crê? Quem crê, recebe essa palavra aí, persevere em oração, insista. Está até demorando, mas Deus está falando: eu entrei nessa causa hoje. E para a gente finalizar e orar, a última parte da parábola, como eu disse lá no início, é escatológica, referindo à volta de Jesus, referindo à volta do Filho do Homem, onde todo cristão que aguarda, eu e você, precisamos aguardar ansiosamente a volta de Jesus, esperar a Ele. Então, essa espera aqui, pra gente é demorada, mas nos planos de Deus está no tempo certo. Então, toda essa parábola também tem a ver com o final do tempo, tá bom? Então, o Senhor não demora, 2 Pedro 3,9 fala assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga algumas pessoas. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, esse juiz agora fez a causa, julgou a causa dessa mulher. E a vontade do justo juiz, que é o nosso Deus, é exatamente isso, que ninguém venha perecer. E por isso precisamos perseverar, aguardar em oração. A pergunta é, e a gente ora: será que estamos prontos para aguardar pacientemente, perseverando a vinda de Jesus? Será que estamos nos derramando diariamente, orando, pedindo que venha o reino de Deus sobre nós, que seja feita a vontade dele, tudo aquilo que a gente falou aqui? Será que estamos orando fervorosamente? Olha, eu te convido hoje a gente fazer uma oração meia-noite e toda quarta-feira, 3 horas da madrugada. Seja perseverante igual essa viúva, ela não desistiu, ela ia dia após dia, mesmo que o juiz era ímpio. Eu e você não. Eu e você temos um justo juiz. Então, que essa palavra, que essa live venha a não te desanimar, que você venha a orar pelos motivos corretos. Essa viúva importunava esse juiz, mas ele respondeu favoravelmente. Que dirá o nosso Pai? Então, gente, a resposta pode até demorar, como a gente falou, pode até ser não, mas eu tenho certeza que é para a vontade de Deus prevalecer na minha e na sua vida. Que venhamos a partir de hoje orar pelos motivos certos, perseverar, esperar com paciência, e isso vai fortalecer a nossa fé, vai reservar uma bênção maior para a glória de Deus. Então, essa é a oração. O capítulo 18 que a gente estudou aqui, foi um estudo que nós fizemos aqui, 18, do 1 ao 8, de Lucas, não termina aí. A gente vai ver nas próximas parábolas, a próxima parábola é o fariseu e o publicano, que é a continuação aí do capítulo 18. Você vai ver que está direcionado também às mesmas atitudes. Então não perca as próximas lives, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Gente, tem um monte de convidadas aí que vai vir pra gente aqui pra somar. Vai vir a Ingrid, pastora Renata, vai vir a irmã Silvana, irmã Tatiana, Manuela. Gente, tem muita convidada, irmã Márcia, gente, tem muita convidada. Então eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Vamos orar para a glória de Deus? Quem recebeu essa palavra, diga: eu recebi. Coloca assim: eu recebi. Aleluia. Deixa eu só ver quem tá aqui. Ó, o ventilador mudou, tava girando, foi para a parede, eu tô aqui suando. Meu Deus, me ajuda. Irmã Luciana, obrigada pelo carinho, por ter ficado com a gente aqui até o final. Irmã Tereza, irmã Esther, irmã Silvanete, irmã Lucilene, irmã Thelma, oh glória. Irmã Raimunda, irmã Matilde, irmã Kelly, Fernanda, Cris, Ângela, irmã Elba, estamos orando pelo seu esposo, irmã Cleudes, Viviane, pastora Rosa, Regiane. Gente, eu não tenho palavras para agradecer a cada uma de vocês pelo carinho, pelo tempo, pela dedicação, por ficar aqui comigo recebendo essa palavra, aprendendo mais de Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Eu agradeço a vocês de coração, que essa palavra venha alcançar muitos corações, que você venha compartilha essa live, manda essa live para outras pessoas, para que outras pessoas também venham ser impactadas e receber a palavra, porque a palavra de Deus é que transforma, é que liberta. A gente, sem ele, a gente não é nada, tá bom? Então, eu vou ficar muito feliz, lembrando que dia 10
6 tem o nosso encontro e eu tenho certeza que vai ser benção, a nossa conferência de mulheres. Gente, vamos orar, vamos nos unir. Eu tenho certeza que Deus pode fazer muito mais, que venha o reino dele sobre aquele lugar para a glória de Deus, tá bom? Pai, nesse momento eu quero te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz, que a tua palavra é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Pai, ela penetra na nossa divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do nosso coração. A tua palavra é verdade. Obrigado por essa palavra, obrigada por falar conosco. Te agradecemos por cada vida, cada mulher. Leva em paz, abençoa nos afazeres. Dê um sábado cheio da tua presença, da tua graça. Uma noite, Senhor Deus, tranquila, abençoada. Que possamos, ó Pai, ficar meditando nessa palavra e que essa palavra venha gerar frutos em nós, para a glória do teu nome, frutos de arrependimento. Que venhamos verdadeiramente aprender, ó Pai, a insistir, a esperar em teu nome, Senhor Deus. Seja feita a tua vontade, que venha o teu reino. Essa é a nossa oração para as nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigada. E se você recebe e acredita nessa oração, junto comigo, você diga amém. E assim eu encerro essa live. Gente, obrigada. Amo vocês. Vocês não têm ideia de como eu sou feliz por cada vida que está aqui, de cada irmã, de cada oração, de cada intercessão, de cada apoio. Que Deus abençoe muito, 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 muito vocês, para a glória de Deus. Um beijo! Amém! Tô vendo aí os comentários entrando. Amém, amém, amém. Glória a Deus.